Então vamos que vamos. Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o piloto que competia com Ryan Gosling no Drive, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Eu fui atraído pra esse cast e eu não preparei nenhuma entrada, então vamos lá. Aqui com a gente também a nossa convidada especial, mais do que especial, ela é crítica de cinema do site Rota Cult, Patrícia Costa. Olá, tudo bem? É uma honra estar aqui, eu sou ouvinte assídua do Ratos e é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse Rato especial. Prazer todo nosso, Paty. Olha só, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem também no @ratos_cast, e também nós temos 2 e-mails, o ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast está disponível também pelo iTunes e pelo Castbox. Não deixe de baixar o Castbox, hein, gente? Tudo gratuito lá, tem 240 mil podcasts, 16 mil rádios, coisa pra caramba. Você pode achar tudo no site deles, castbox.fm, ou também na App Store ou no Google Play. Nosso tema de hoje é o filme Demônio de Neon, The Neon Demon, de Nicholas Winding Refn, estrelado pela Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote, Abby Lee, Christina Hendricks e Keanu Reeves. Eu vou ler a trama que está no IMDb. Quando uma aspirante a modelo chamada Jessie se muda para Los Angeles, sua juventude e vitalidade são devoradas por um grupo de mulheres obcecadas com a beleza que farão o necessário para conseguir o que ela tem. O filme custou cerca de 7 milhões de dólares e faturou mundialmente pouco mais de 1,5 milhão. Como nós fazemos sempre, né, no nosso tema de filmes, nós vamos fazer 2 partes. Primeira parte sem spoiler, depois a parte com spoiler. Se você ainda não viu o filme, só escuta a primeira parte, mas não deixe de ver e depois escute a parte com spoilers, que eu já garanto vai valer muito a pena. Vou pedir licença aqui para começar, como sempre nós fazemos, pelo nosso convidado, nossa convidada, no caso a Patrícia. Patrícia, ela viu o filme por pura e espontânea pressão, porque eu enchi o saco para ela ver esse filme. Patrícia, quais eram as suas expectativas, né, para ver esse filme? O que você sabia sobre o filme e o que você achou dele? Na verdade a expectativa acabou sendo grande muito pela pressão também, né? Mas depois, considerando assim, que o Refn é um diretor que eu gosto. Tem outros 2 filmes dele que eu assisti que eu gosto muito, que são o Drive e Only God Forgives. Já tem essa expectativa que a violência é uma coisa que passa muito pelos filmes dele, né? Uhum. Então já era uma coisa assim, que fosse visualmente muito atrativo, isso o trailer já deixa bem claro, e essa coisa que em algum momento fosse descambar pra violência, que isso no trailer não fica assim, né, mas a expectativa era essa, que fosse visualmente muito bonito, mas que em algum momento alguma coisa fosse dar ruim nesse sentido, né, de que fosse virar uma loucura violenta, assim. Pelo trailer, ele parecia ser o filme mais diferente que ele tava fazendo em tempos, né. Exatamente por eu achar que ia fugir muito dessa violência característica dele. Quais eram as suas expectativas, Renatão, pro filme? E o que você achou também? O que eu achei é engraçado. É difícil você meio que falar o que achou desse filme. Eu acho que é mais fácil, acho que vale até mais a pena você ter a experiência, né, experienciar esse filme, do que explicar ele, sabe? Por toda a loucura que é, especialmente o terceiro ato, que a gente vai comentar mais pra frente, todas as práticas dele, entendeu? É um filme pra você presenciar mais do que qualquer outra coisa, então acho que eu não consigo muito explicar ele. Assim, eu acho que o último filme que me deixou assim foi o Cisne Negro, que me deixou com mal-estar. Lembra bastante, verdade. Lembra muito, me deixou com mal-estar, me deixou refletindo. Parece que mostra meio que o pior do ser humano, sabe? Eu não esperava dessa forma e eu não esperava tanto aquela violência que é a característica dele. Eu esperava, assim, que fosse descambar pra violência, mas o que acontece é difícil de prever, né? Não tem como imaginar que vai ser daquele jeito. Porque eu não vi muita coisa sobre o filme antes, só o que o Marcelo falou, não, assiste esse filme, então eu vi o trailer e resolvi assistir. Então eu não tinha muita informação, assim, sobre o que esperar ou não esperar. Mas eu demorei muito. O que você recebe dele é diferente do que você recebe dos outros filmes. Não, então o que vocês estão querendo dizer, só pra gente situar o espectador, né, a pessoa que tá ouvindo a gente, é que a pessoa que vê o trailer desse filme não viu absolutamente nada do filme. Não, nada. Na verdade, eu demorei, inclusive, pra poder saber o que eu senti com relação ao filme. Se bobear até agora, eu ainda não sei muito bem. Ainda tem muita coisa que né? Acho que ainda tem muita coisa que vai surgir. Já tô com vontade de assistir de novo pra ver o que mais que pode sair. Isso é verdade, porque ele definitivamente é um filme que se beneficia da questão de você reassistir ele, entendeu? Você cada vez vai pegando coisas novas e vai entendendo metáforas novas que
são apresentadas no decorrer do filme. Ele realmente é um filme que você não tem como... Ele não te larga, né? Ele te leva a querer saber mais e mais, assim. Exato. O que será que eu perdi? O que será que pode ter acontecido mais? Em uma exibição é impossível você dizer que, gostei, porque o filme é isso. Até porque ele não é um filme fácil. Mas é um filme que te acompanha, assim. Ele fica, você sai, o filme acaba e eu fiquei horas pra conseguir dormir pensando no que o filme tinha significado. Realmente é um filme que te prende bastante. E você acha, esse sentimento que você fica com o filme, isso é bom ou ruim, Paty? Eu acho maravilhoso, né? A gente reclama muito, principalmente de Hollywood, assim, dessa superficialidade que tem no cinema, de que tudo se repete. Tudo é meio igual. Então, quando você pega pela frente um filme que é tão diferente, mexe bastante, né? Eu acho que é maravilhoso você conseguir explorar outras coisas. Pegando esse gancho do que você falou, e pegando o gancho que o Renato falou sobre a experiência, Nicholas Winding Refn, ele é um cara muito interessante. Ele, por si só, é um cara muito interessante, né? Ele faz questão de dar muitas entrevistas sobre os filmes e debater. Ele gosta muito de debater nas entrevistas do filme dele. E as pessoas perguntam muito pra ele do que se trata o seu filme, afinal de contas e tal. Ele sente que as pessoas não entenderam o filme dele, ele gosta de debater. E tirar isso. Ele pergunta muito pros entrevistadores também. O que você achou? Mas eu acho que na verdade a onda dele é um pouco essa, assim. Eu acho que ele não diz nada. Ele gosta das entrevistas, mas ele se você reparar, ele diz muito pouca coisa. Mas ele disse uma coisa. Na verdade, ele passa muito a bola pra quem tá perguntando, né? Porque eu acho que também a ideia do filme dele não é ele chegar e dar uma resposta, né? A ideia eu acho também que é ficar pro público. Você vê isso mesmo nas entrevistas dele, ele é muito sarcástico na maneira dele, até de lidar com jornalistas. Eu acho que tem muita coisa que ele fala até quase que tirando sarro da pergunta. Ele, por exemplo, ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa e ele se chama de NWR. Cara, eu acho pessoas que se referem à terceira pessoa quanto mais fantástica Mas ele não se refere assim ao nome dele, ele se refere às iniciais, NWR. Mas ele falou uma coisa muito interessante sobre a experiência. Eu anotei algumas frases dele, algumas entrevistas dele. O repórter perguntou pra ele se ele achava que o filme dele era bom. E se ele achava que as pessoas iam achar o filme dele bom. Esse filme, né? Ele falou o seguinte: olha, arte não é sobre bom ou ruim. Filmes como forma de arte são uma experiência, boa ou ruim. Criatividade é sobre reações. E reações, a essência de uma experiência. E a essência de uma experiência é plantar um pensamento. Se você não reage a nada, o que você está fazendo aqui? Essa foi a resposta que ele deu. Essa jornalista se recolheu na cadeira dele. Pra casa, pra estudar essa resposta. Olha, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: toda essa 1h30 que você tá lá sentado, você consegue tirar uma experiência interessante, mesmo que você não saiba dizer se é boa ou ruim? Foi, exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que é difícil a gente definir o que achar desse filme. É porque a gente até levantou aqui. Eu concordo totalmente com essa questão dele, porque a gente até fala isso aqui às vezes. Que bom que o filme funcionou pra você. Pra mim não funcionou tanto. Eu acho que o filme funciona pra algumas pessoas e de forma diferente pra outras, sabe? E especialmente um filme como esse, que ele é um filme totalmente diferente dos padrões de estrutura atual e convencional. Então a forma que ele vai atingir as pessoas é completamente diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente, essa mesma pergunta de outra maneira, Renatão. Você acha que falta hoje no cinema essa questão do que ele tá falando, de esquecer o que é bom e ruim, e ir pelo filme mais pela experiência, sair do filme com o filme na cabeça? Você acha que falta isso? Eu acho, porque poucos filmes hoje em dia você sai debatendo sobre o filme e pensando no filme. A menos quando ele é ruim, né? Não, sim, mas não tô falando em forma geral. Um filme que faz você debater e pensar. É muito difícil hoje em dia isso. São poucos os filmes que levam essa questão dele, sabe? Você sair do cinema e você ir conversando com seus amigos sobre ele, enquanto vai até um restaurante, até um bar, em casa depois, no dia seguinte. Então eu acho que é sempre válido e sempre interessante termos obras assim no cinema que façam a gente pensar e refletir, mesmo após a exibição. Eu acho que esse filme faz isso de forma muito feliz, seja positivo ou negativamente, porque é impossível você sair sem ter o que falar. Exato. É impossível você sair sem questionar. Sem uma opinião do filme. Né? Nem que seja pra dizer que ele te força isso. Que é um absurdo. Ele força o espectador a refletir sobre o que ele causa um incômodo, seja como for, né? A Patrícia falou uma palavra que é exatamente a palavra que define o incômodo. Esse filme ele incomoda você, seja de forma positiva ou negativa, e ele vai afetar e você vai falar sobre ele. Que é bastante até que você tira muito do Only God Forgives, né? Somente, como é que é aqui? Somente Deus perdoa.
Eu gostei, sinceramente, eu gostei do filme. Eu acho que as pessoas foram esperando muito Drive, até pelo fato de ter... É um filme que as pessoas não gostaram muito, né? O mesmo ator. Enfim, eu acho que é um filme muito interessante. Eu acho até interessante, nesse filme, principalmente, mais até do que do Demônio de Neon, o fato de que o Refn é um diretor que filma sequencialmente, na ordem cronológica. E eu acho que nesse filme fica muito claro que você não sabe exatamente que história que ele tá querendo contar. Até o momento que entra a personagem da mãe, a Kristen Scott Thomas, que tá espetacular no filme. Até que o momento que ela entra no filme, que aí você... pelo menos eu sinto que o filme se encontra mais, assim. Ao mesmo tempo que ele fica muito louco. A estrutura daquele filme me lembra muito a estrutura desse também. Renatão, como é que você definiria esse filme pra uma pessoa que não viu o filme? Como é que você explicaria esse filme pra uma pessoa... Que difícil essa que não viu. Caraca, ele só tá jogando bomba. Que gênero é esse que você... Vem gravar, Renato. Vai ser divertido, Renato. Vai ser tranquilo. Cara, eu não sei. É porque esse filme é muito esquisito. Você não tem como explicar ele. Uhum. Eu acho que ele vai em lugares tão obscuros, sabe? Ele muda, de certa forma. Ele tem momentos do filme que ele tem gêneros diferentes. Ele parece que é um suspense. Eu acho que ele passeia por mais de um gênero. Uhum. Sim, ele vai de um suspense até um drama e ações muito pesadas do ser humano, sabe? Eu tava até escutando essa semana o nosso cast... Fica a dica aí, nosso cast sobre diretores que saiu agora. Sim. Na hora que a gente tava falando sobre o Inharito, que é exatamente essa questão dele, que ele explora os lados mais obscuros do ser humano e exatamente o que esse filme traz, sabe? Ele vai passeando por esses pontos, então ele definitivamente não é um filme pra todo mundo. Ele é um filme que passeia nos gêneros mostrando essa forma meio que abstrata até onde o ser humano vai pelo lance da beleza, da vaidade, sabe? Eu não sei definir um gênero específico pra ele. Não, definitivamente não também tem, não né? tem. Não tem, eu acho isso. Eu acho que ele acaba passeando por mais de um gênero. Então tem muita coisa que acontece em momentos diferentes do filme que é difícil você definir uma coisa só. Então, eu vejo o filme de duas maneiras, assim. Se eu tivesse que explicar pra alguém, eu explicaria o seguinte: visualmente, ele me lembra, ele me passa que ele é uma homenagem àqueles Euro-thrillers dos anos 70, assim, no estilo do Dario Argento e o Luc Besson no começo de carreira. Luc Besson, é verdade. Sabe? Ou até mesmo o Coração Satânico, do Alan Parker. Esse filme me lembrou muito o Coração Satânico, porque ele é um filme que começa de um jeito e ele, de repente, ele vira uma outra coisa e tal. Então, assim, visualmente, tem lá as cores fortes, as luzes, né, contrastando com uma trama bem sombria e o protagonista que você vê que tá fadado a sucumbir por forças maiores e tal. Agora, na minha opinião também, esse filme, ele tá pro universo feminino como o Drive tá pro universo masculino. Eu vejo esses dois filmes como um contraponto na carreira do Refn, até porque o Drive foi um divisor de águas na carreira dele, né? Ele mesmo chegou a dizer isso em algumas entrevistas. Tem uma até muito interessante que ele faz... o mediador da entrevista é o Ryan Gosling. E a entrevista é sobre o Demônio de Neon. O Ryan Gosling não tá no filme, mas ele é o mediador do debate e tal. E o Refn pergunta pro Ryan Gosling sobre o que é o Drive. E ele não deixa o Ryan Gosling responder, ele mesmo responde. Ele fala o seguinte, que pra ele o Drive é sobre o universo masculino. O que faz os homens chegarem no limite. Eu acho que isso fica muito claro no filme, né? Que ele é um cavaleiro, e aí você tem a princesa, e você tem o dragão, e no final ele cavalgando em direção ao horizonte. Acabei de contar o final do filme, mas enfim. E nesse, ele quis fazer uma visão, a visão dele sobre o universo feminino. Ele chegou até a citar que ele fez esse filme, ele falou o seguinte: eu fiz esse filme pra minha linda mulher, que me inspirou a fazer um filme sobre como a beleza é percebida pelos olhos dos demais. Porque ele diz que a mulher dele é muito linda e ele queria entender como é que é o mundo pra uma pessoa que é linda. Mas você vê, rapidinho, ele é uma pessoa muito excêntrica, né? E como ele tira sarro até dos jornalistas em entrevistas e tudo que ele fala. Eu li que ele disse em uma entrevista que ele se via como uma garota de 16 anos. E ele queria ser linda e tudo mais. Esse filme é uma forma dele de exorcizar esses feitiços. Exatamente, de explorar esse lado dele. Exato. Então você vê que a questão dele é até maior que para a mulher. Eu acho que o filme ele tem essa visão feminina e tudo mais, mas além disso é a visão feminina da beleza. Sim. A busca pela beleza, essa metáfora grotesca da vaidade, sabe? Eu acho que o resto do filme, assim, a questão da moda e tudo mais, serve como um pano de fundo pra meio que guiar a história.
situar onde estariam aquelas pessoas. Eu acho que, na verdade, talvez esse tenha sido a minha grande questão com o filme. Quando o meu pensamento caminhou para isso, por essa ideia de que seria uma versão da violência do lado feminino, isso me soou de um machismo que me incomodou demais. Então, essa ideia de que o universo feminino, a violência no universo feminino não se resume, né, mas que se enquadra nesse padrão de que as mulheres estão aí brigando pela beleza. Isso me incomoda muito, essa ideia. Então, assim, eu torço muito para que não seja isso. Porque passa por essa coisa, as mulheres estão aí pensando em moda e buscando beleza, e eu acho que esse, na verdade, foi o ponto no filme que me incomodou bastante, de pensar de se a história caminha para esse lado, realmente é um ponto de vista bem machista. Tá. A gente vai voltar um pouco mais nisso, na parte dos spoilers. Na minha opinião, o filme é mais profundo que isso. A gente não pode falar tudo agora. Renatão, então fala o seguinte. Elle Fanning é a protagonista, ela faz a Jessie, né? Se eu não me engano, a Elle Fanning agora tá com 18 anos de idade. Apesar dela fazer um personagem que tem 16. Ela tem cara até de mais nova, eu acho. Ela podia até ser 14. Pois é. É mais talentosa que a irmã Dakota, Renatão? Eu acho, porque a Elle Fanning tá no cinema há um tempo também. Ela começou bem jovem, assim como a Dakota. E ela cresceu e foi buscando papéis mais interessantes e mais arriscados e mostrando um talento um pouco maior que a irmã. A irmã cresceu, acho que ela perdeu um pouco daquele... Talvez daquele tchan que ela tinha mostrado quando ela era criança, sabe? Eu concordo. Eu acho que uma coisa que diferencia muito elas é realmente a escolha dos filmes, né? Eu acho que a Ellie, ela se destaca muito pela escolha dos papéis. Ela busca muito essa coisa de fazer papéis diferentes, né? A diferença maior que eu vejo entre as duas é que a Dakota, ela fez muitos filmes interessantes, né? O auge da carreira dela foi quando ela era criança. A Elle Fanning, eu sinto que ela faz mais os filmes nessa transição da adolescência pra mulher. Ela pega os papéis mais maduros, assim. Você vê que, por exemplo, no Super 8, ela tá anos-luz daqueles meninos, cara. Os meninos não são ruins, não, são bons. Mas você vê que ela tem um personagem mais centrado, mais dramático, mais, entendeu? Menos infantil. Mas você vê, ela nessa transição de adolescente pra adulto, é onde ela tá conseguindo pegar os menores papéis. Sim, e a sim. Dakota não conseguiu. Não aconteceu pra Dakota, infelizmente. Aconteceu. Pois é, porque eu acho que talvez porque ela ficou muito caracterizada por ser a criança dos filmes e tal, não sei. O que vocês acham dessa atuação madura dela, né? Diferente do que a gente tá acostumado a ver. Aí eu arrisco dizer que foi a melhor atuação dela que eu vi. Eu concordo com você, Renan. Eu achei que foi muito boa mesmo. Deixa eu falar da atriz que eu achei a melhor coisa do filme. Jenna Malone. Jenna Malone. Com certeza. Vocês concordam ou não? Claro, eu concordo. Eu concordo também. Ela roubou Uma das melhores atuações do ano pra mim. Que surpresa Jenna Malone nesse filme, hein? Mas eu acho ela boa atriz, cara. Não, eu digo, o personagem dela quase não aparece no trailer. Sim, porque o personagem dela espetacular, foi um comentário bem maguinho. Eu ia começar a falar e eu não é hora. Eu não posso falar. Mas é porque o personagem dela, a graça tá no desenrolar da segredo, história. né? Exato. Eu acho que é o personagem... Esses dois personagens, né? Tanto ele, são personagens que têm muitas nuances, né? Sim. Que são olhares, meio sorrisos, são coisas muito, muito pequenas que passam pelas atuações, que demonstram realmente a força delas em cena, né? Isso é muito bacana. A questão do sorriso e do olhar, eu acho principalmente para Fanning, essa questão transparece muito nas transições dela, da inocência para fase dela que abraça mais a vaidade e se ama mais, aquela cena dela na passarela que fica tudo azul e vermelho, que ela se beija no espelho, aquilo ali ela tá totalmente... Mas, Renato, você acha que teve uma transformação? Que ela meio que mudou, que ela foi envolvida pelo mundo da moda? Você acha que é isso, assim, o personagem dela? Não. Marcelo, tô fazendo pergunta. Não, mas eu acho. Eu acho que a cena da passarela, a gente não tá entregando nada, mas essa cena do triângulo, né, Renata? Ali é a cena da transição, mas na hora do desenrolar do terceiro ato, você vê que ela continua aquela menina. Mas você acha que ela era uma menina inocente, que de repente ela, né, com o desenrolar da história, ela se transformou numa outra coisa pelo mundo em que ela estava inserida? Não necessariamente isso. Eu acho que ela talvez ganhe mais confiança de acordo a tudo aquilo, sabe? Ela começa a entender melhor daquele mundo. Entender melhor aquele mundo, talvez até se aceitar mais. Ela por ser uma menina do interior e tudo mais. Aquela típica história
de Hollywood. Não, eu acho que, na verdade, o filme mantém essa ideia até essa mudança do terceiro ato. Quando isso acontece, eu revi tudo que eu tinha pensado com relação ao filme até ali. Sim. Tem um filme não tem de muito poucos diálogos, né? Então, mas eu acho que as falas são muito, as poucas falas que tem são bem cruciais, assim. Quando ela fala que ela sabe o quanto ela é bonita, que isso me dá a sensação de que ela o tempo todo ela soube disso e fez uso disso pra chegar onde ela chegou. Ela jogou com isso pra chegar. Eu acho que essa coisa da inocência que ela carrega no primeiro ato também é uma máscara. Aliás, o Refn brinca um pouco com essa questão dos homens nesse filme, né? Tem 3 personagens que são bem marcantes no filme, um deles é o Keanu Reeves. Eu gostei bastante do fotógrafo nesse filme. Achei bastante interessante, ele usou, é até um ator, é o Desmond Harrington. Ele é um ator que fazia um detetive no Dexter. Ele tá bem diferente, né, Paty, nesse filme. Tá bem magrinho e tal, e ele quase não tem diálogos. Mas o personagem dele é bastante interessante. Como é que vocês veem, assim, a abordagem masculina nesse filme? Eu falei sobre essa coisa do machismo, né? Eu acho que, pra mim, isso se ressaltou muito aí, pela questão do olhar masculino. Eu acho que passa-se uma ideia, assim, de que os principais olhares que se busca nesse filme são os olhares masculinos, né? Que são, em termos de posicionamento dentro do mundo da moda, né? São os personagens que são representados, né? É o diretor, é o fotógrafo. Sim. É o cara que é o bonzinho, né? O suposto bonzinho. Então tem uma coisa assim de buscar uma aceitação do olhar masculino, que eu acho que é bem curioso, assim, né? Na representação dos personagens masculinos. Especialmente essa questão que você falou de buscar a aprovação do olhar masculino naquela cena onde elas vão se preparar para fazer o desfile, onde estão todas de lingerie. Aquilo ali chega a ser algo desconfortante de você assistir. Que, aliás, é uma coisa real, existe mesmo. Aquele tipo de cena, de situação realmente existe. Eu acho aquela cena uma das mais fortes para mim. Parece gado, né? Parece que tá selecionando gado. Cara, porque elas são totalmente descartáveis ali, sabe? Parece que elas estão se rebaixando de uma forma para tentar conseguir atenção e tentar conseguir o trabalho. Sei lá, é muito impactante aquilo. Sim. Sobre essa questão dos homens no filme, foi uma das perguntas que o Winding Refn respondeu, e ele disse que os homens para ele nesse filme são as namoradas dos homens em filmes mais masculinizados, né? Elas estão ali só para preencher o espaço. Você não vê o desenvolvimento daqueles personagens. Só estão ali porque tem que ter. Mas pra você ver, né? Mesmo assim, mesmo sendo isso, a representatividade que esses personagens têm no filme não é igual que seria a namorada de um personagem num filme, né? Não, eles representam é o cara que passa tudo, é o cara que decide, é o cara que, tem uma coisa no meu quarto, vou pedir ajuda pro Keanu Reeves. Né? Tem uma coisa que passa pela fragilidade feminina diante do olhar masculino, que foi uma coisa que, proposital ou não, incomoda um pouco. Sim. Dessa cena da escolha, que elas estão tipo gado. Eu acho que nessa cena, quando tem essa mudança, pra mim ficou muito claro, nessa minha teoria de que ela não tem nada de inocente, porque quando ela para e quando ela é escolhida, ela dá um sorriso. Ela sabe o que aconteceu. E assim, se você colocar ela do lado da outra, né, que tá lá fragilizada pela situação, ela tem total consciência dela, assim. Então eu acho que ela não é frágil como ela aparenta no... Mas já que você entrou na Abby Lee, né, nessa atriz que, aliás, fez o Mad Max, ela tá no Mad Max Estrada da Fúria. Renatão, eu queria falar um pouco das duas, né, da Bella Heathcote, que é uma atriz que já trabalhou com Tim Burton no Dark Shadows, né, aqui é Sombras da Noite, e a Abby Lee. Elas fazem 2 modelos, são personagens, à primeira vista, muito parecidas, mas cada uma tem uma sua personalidade, bem diferente. O Nicolas, ele tem um bom trabalho com atores, né? Em todos os filmes dele você vê isso. Eu particularmente não conhecia o trabalho das duas antes. Eu acho que elas são tão ótimas no filme, condizem com o que elas precisam passar e tudo mais. E em atuação, eu acho que as duas foram ótimas. Aliás, ele é um cara que trabalha muito bem, ele dá espaço para todos os atores, né? E o interessante dele é que às vezes ele dá um personagem bem menor para um ator famoso, que é o caso da Christina Hendricks, por exemplo. Os atores mais famosos, digamos, nesse filme ficaram com papéis menores, né? Pois
E isso é uma surpresa, né? Porque você às vezes espera mais daquele personagem e não. A surpresa vem de um outro personagem que você achava que poderia ser secundário e não é. Tanto que o próprio Keanu Reeves também foi uma surpresa. Eu não sabia que ele tava no filme. Ele tira um pouco você do filme, né? Eu acho. Mas Quando ele apareceu... Eu acho que isso é abriu a intencional porta, também. Mas curiosamente também, apesar de ser um papel pequeno, ele tá muito bem, né? Muito bem. Eu achei que ele tá muito bem. Me surpreendeu de várias maneiras o filme. Paty, me fala... só pra gente encerrar essa parte do sem spoilers e já entrar nos spoilers. Nicholas Winding Refn, você falou que acompanha já a carreira dele há alguns anos pra cá. Que momento você acha que tá na carreira dele? Você acha que ele... Algumas pessoas disseram que ele ligou o foda-se mesmo, né? Que agora ele faz o que ele quer e problema, não quer agradar ninguém, quer agradar só ele mesmo. Poxa, mas isso é bom, você curte, né, a filmografia assim, dele? Foram esses 3 filmes que eu assisti até agora, né? Mas cada coisa que eu assisto, eu tenho vontade de assistir mais coisas. Isso não tem dúvida. Eu hoje mesmo, depois de ter assistido o filme, eu já procurei outras coisas que eu possa assistir. E eu acho legal isso de você poder fazer o que você quer fazer, né? Eu acho que o cinema limita muito as produções nesse sentido de você ter que cumprir uma certa tabela e fazer coisas que as pessoas esperam, que o público vai gostar. Eu acho que é refrescante essa ideia de você ter diretores que de repente possam sair desse quadrado e começar a explorar outras coisas. Sem dúvida. Renatão, Refn. Gosto muito, eu acho que Hollywood e o cinema atual precisam muito de diretores como ele. Como eu comentei aqui, fica até a dica pra Patrícia que está procurando, o Bronson, que é com Tom Hardy, um trabalho fantástico até dele. Tom Hardy irreconhecível. Já tá aqui na minha lista. Tá no Netflix esse filme. E o Guerreiro Silencioso dele também, que não tem Netflix, mas é com o Mads Mikkelsen, é um filme muito legal. Só completando o que você falou na questão que acho que ele tá numa fase que ele largou o foda-se. Eu não sei se eu concordo bem com isso, mas eu acho que ele tá numa fase que ele tá experimentando mais. Sim. Eu acho que o Drive deu a visibilidade que ele precisava. E deu a credibilidade que ele precisava no mercado para ele poder fazer esses projetos mais arriscados e mais autorais, que é o que ele quer, entendeu? Então eu acho que, eu não sei se tá numa fase do foda-se, eu acho que ele tá numa fase que ele se colocou num patamar de que, tipo, eu estou apto a fazer essas experimentações. Esse talvez não é o filme dele que eu mais gosto, mas é o filme dele que eu acho que ele tá melhor como diretor. Eu acho que em todas as cenas, absolutamente todas as cenas desse filme, eu vejo o Refn ali, né? Até pelo fato de eu já conhecer mais a filmografia dele, e o Drive foi basicamente o primeiro filme que eu vi dele, eu consigo ver ali que ele teve um trabalho cuidadoso com a fotografia, com o áudio, sabe? Com os atores, tem o dedo dele em tudo. Sem dúvida. Até mais do que o Drive. Sem dúvida. Até mais do que o Drive. Eu não acho que é o melhor filme dele também, mas eu acho que é o filme mais bonito dele. Eu acho que, como diretor, é um trabalho esplêndido, assim. É um dos melhores filmes que eu vi, o reflexo do trabalho do diretor esse ano. Não, e ele filma de um jeito mais centralizado, uns planos mais longos, né? Que você consegue olhar a tela toda, né? Você tem tempo uma pintura, quase. Você tem tempo de observar aquele quadro ali com calma e todos os detalhes e tal. Isso é bem legal. Vamos pros spoilers, gente? Tem bastante coisa pra gente falar. Vamos. Então, beleza. Então, spoilers para o Demônio de Neon a partir de agora. Olha só, primeira pergunta, que eu acho que é mais óbvia da parte dos spoilers, queria saber de vocês, o que é o Demônio de Neon para você, Renatão? Diga pra gente. Cara... Renato agora vai pra casa. Essa é fácil, vai. Ligar, vai dormir. Não, sabe o que é pior? É que quando eu abri o roteiro, essa foi a primeira pergunta que eu olhei e falei, é hora de pensar. E eu fiquei pensando, essa foi a que eu fiquei mais pensando, e eu não sei se eu diria que o que ou quem, né? Pode ser. Eu não sei se eu diria que o Demônio de Neon é ela, ou as meninas, sabe, que fazem o canibalismo, né? Agora a gente pode falar canibalismo. Isso. Agora tá liberado, pode falar tudo sem ficar pensando. Necrofilia, canibalismo. Eu acho que a cidade de Los Angeles, eu identificaria ela como o Demônio de Neon. Não só pelo simbolismo, né, das luzes na cidade, que seduzem e tudo mais, mas pelo que ela representa na questão dos sonhos e a maneira que ela atrai não só essas meninas modelos, mas diversos artistas e diversos sonhadores que buscam a chance dele na cidade e acabam frustrados e acabam muitas vezes perdendo tudo e largando tudo e entrando em vícios. Eu demorei muito para poder responder essa pergunta, porque foram muitas coisas que surgiram como possibilidade. Eu falei mais no começo sobre a minha teoria
disso de que ela não é inocente em momento algum, né? Tem uma coisa com os espelhos que passa muito, que esse filme tem espelho o tempo inteiro. Sim, sim. E eu acho que, na verdade, seria, pra mim, eu diria que seria o ego, que é o que eu acho que é a grande... o que acaba com ela, na verdade. Eu acho que onde ela se perde, na trama dela de ser bem-sucedida e, né, de usar aquilo que ela tem, é no momento em que ela se apaixona por ela, quando tem naquela cena da passarela, que ela beija ela mesma. Espelhos que ela beija ela mesma, que isso Sim. Reflete muito, isso é o ponto do narcisismo, né? né? Total. Que ele se afoga na imagem dele mesmo repetida. Então eu acho que, na verdade, pra mim, o demônio seria isso. Seria ela mesma, né? E no caso, o ego. Pois é, essa foi a resposta que o Refn deu ao ser perguntado sobre o que era o demônio Neon. Essa ele entregou, não fez rodeios, ele falou exatamente isso, é a Jessie. Pra ele é muito claro. Eu não tinha entendido isso, eu tinha entendido, aliás, eu prefiro entender, assim como o Renatão entendeu, que é da cidade, enfim, esse glamour todo da cidade. Mas também, por outro lado, eu acho que talvez seja uma resposta muito óbvia. Mas eu não sei. Eu gosto dessas duas ideias, assim, que pode ser ela, pode ser o... Eu gosto de você não ter essa resposta no filme também. Mas eu também gosto. E essa questão que a Patrícia comentou, do lance do ego e dela meio que ter planejado tudo aquilo, né? Eu tô refletindo nisso durante todo o cast. Uhum. É uma visão do filme que eu não tinha. Eu não tinha pensado nessa leitura do filme. E realmente desconstrói muita coisa, sabe? O filme fica muito nessa questão da beleza. Mas eu acho que a ideia... Por isso que eu digo que eu acho que a questão é muito mais profunda que isso. Eu acho que o que o filme passou pra mim é que tudo que ela consegue nesse filme é só pelo fato dela ter nascido bonita. É essa questão que ele falou da mulher dele. A mulher dele, pelo simples fato de ser bonita, você já... nossa. Entendeu? Então, eu acho que o que ele tá querendo passar é o fato de que o mundo, hoje em dia, as pessoas, elas são escolhidas pela beleza, sim. E a gente não tá falando só de moda. Por isso que eu digo que eu acho que o filme vai além disso. Tem uma frase nesse filme que eu acho muito interessante, que é quando a personagem da Abby Lee, ela tá no banheiro, ela tá super deprimida. Eu gosto muito dessa. E ela fala o seguinte: quando você vê uma mulher, você pensa com quem ela tá transando e como eu posso tirar ela do meu caminho. O exemplo maior pra mim, pelo menos que eu tirei disso, são os homens nesse filme. O garoto tá atrás dela, o garoto tá sempre com ela, não é pelo fato de que ela vai vencer na vida e não sei o que. Não, ele sabe que ela é menor de idade, ele sabe que aquilo é errado, mas ele tá tentando convencer ela pelo simples fato de que ela é linda. A mesma coisa a gente pode falar dos outros personagens, do estilista, do fotógrafo. Eles estão com elas pelo simples fato dela ser bonita. Existem outras mensagens no filme, o Renato falou uma, né, dessa questão toda da sedução da cidade, mas a questão da beleza pra mim, que ficou do filme, é o fato de que ela, com toda a pureza, beleza, enfim, que ela vem do interior e tal, ela não é essa pessoa pura e bela bela por dentro, que eu digo, né? Ela não é isso, a princesa da Disney, como eu costumo dizer, que a gente acha. Ponto 1. Ponto 2. Ela só vence na vida porque ela é bonita. E isso acontece em todas as profissões. Eu trabalho numa profissão onde isso, infelizmente, acontece bastante, na publicidade. E eu tenho certeza que todo mundo tem um exemplo sobre isso. E eu não tô falando de só ser porque é mulher ou homem, não. O homem também vence por ser bonito também. Então, eu concordo, mas aí eu já não vou achar que isso é um retrato do universo feminino, mas um retrato da sociedade de maneira geral. Perfeito. Eu concordo nesse sentido. Claro que eu concordo com você. Eu acho que tanto que eu acho que a beleza é o grande personagem desse filme. A trama eu acho que gira toda em torno disso, mas não como representação do universo feminino. Não só. É o fato de que incomoda ele escolher isso como representação para o universo feminino. Se existir essa dicotomia entre esses dois filmes, de que um é o universo masculino e o outro é o universo feminino, isso incomoda. Uhum. É tipo falar que o universo dos meninos é de carrinho e das meninas é de moda. Exatamente. Isso realmente, bom, né? Mas isso foi uma coisa que ele falou, né? O próprio diretor falou. Eu não sei até que ponto, como a gente falou, ele tava meio que zoando a ideia. Ele realmente não dá pra saber se ele tá falando sério, se ele tá sendo irônico. Teve uns momentos, eu tinha até lembrado quando eu vi o filme, pra comentar que esse filme me lembra algumas coisas de David Lynch. Sim, bastante. Eu acho Cidade que dos Sonhos. A Cidade dos Sonhos principalmente. Eu acho que é o filme do Nicolas que mais beira ao David Lynch. Lógico, eu não esperava um final tão agressivo quanto foi aquele. Mas eu não esperava que ela fosse se dar bem. E eu já não esperava desde o início, naquela conversa que elas tiveram no banheiro. Eu acho que foi a primeira vez que ela sai com as meninas que ela conhece, aquelas duas. Na festa e tal. Isso, quando rola a pergunta do você é comida ou sexo.
Olha, Ali- mais uma dica, né? Ali, pra mim, já mostrava que ela era totalmente diferente daquilo. Isso é diferente daquele mundo e não estava preparado para aquilo ali. Partindo do princípio que eu, diferente da Patrícia, assisti o filme com uma visão até de que ela era a transição da inocência pro Sim. extremo amor próprio, sabe? Se perder no próprio ego. Uhum. E na vaidade. Então eu naquele momento já percebi que as coisas não iam acabar bem pra ela, mas eu não imaginava que fosse ser daquele jeito. Eu confesso que eu fiquei reparando muito essa questão das cores, até porque o que eu tinha lido antes do filme falava isso, olha, presta atenção nas cores. E eu fiquei reparando, você chegou até a comentar isso na parte sem spoiler também, Renatão, a questão do azul e do vermelho. Ela sempre usa o azul e o branco no sentido de inocência, no sentido de eu não sei o que é isso, eu tô descobrindo e tal. Quando aparece o vermelho, e é sempre aquele vermelho bem forte do Vermelho sangue. Pois é, eu comecei a reparar, revendo o filme, que era numa situação mais de alerta, mais de cuidado. A Patrícia chegou a falar no momento da passarela, do triângulo, né, a mudança do azul pro vermelho, mas olha só, a personagem da Jena Malone, que é a grande raposa do filme, ela se chama Ruby. Isso é um detalhe. E o batom que ela indica o tempo todo, pelo menos umas 2 vezes pra personagem da Jessie, é o Red Room. Caralho, o negócio do Ruby, tu Eu ia explodiu minha falar mente isso. agora. Que o Red Room... O que é o Red Room, gente? A gente que é fã de filme de terror. O que é o Red Room? Me lembra Red muito. Room. Murder é o Iluminado, gente. Me lembra muito Iluminado. Vocês estavam falando uma hora da fotografia. Tem uma coisa da simetria, da aproximação da câmera, que me Sim. lembra muito Iluminado em vários momentos. E se você reparar também, essa questão do vermelho, no terceiro ato vira uma cor predominante no filme o tempo todo, né? A cena que a Ruby, a Jena Malone, ela é recusada pela Jessie, se você reparar bem, a fotografia vai mudando e o fundo do quarto onde ela tá vai ficando vermelho. Vai ficando vermelho. Vai ficando vermelho, como se fosse aquele humor dela, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, se realmente se existia. Eu encontrei uma definição do Refn que eu achei genial, não sei se vocês chegaram nesse nível dele, e eu queria debater isso com vocês. Ele falou que as 3 personagens femininas, né, a Jena Malone, a Bella Heathcote e a Abby Lee, elas 3 representam 3 perspectivas que ele tinha da mulher. Falou que a Jena Malone representa o lado da beleza interior. Ela é maquiadora, na verdade, né? Então, ela não é modelo, ela é a mentora, ela é o cérebro por trás da coisa toda. Ao devorar a Jessie, ela se sente viva por dentro. Então, o que acontece com ela? Ela menstrua. Então, aí o sangue vem de dentro pra fora e você tem aqui uma coisa meio de prazer, de orgasmo, né? De dentro dela. A Bella Heathcote, ela representa o lado que quer recriar a beleza. E como o filme mesmo já deduz isso várias vezes, né? Isso é impossível. Recriar a beleza é impossível. Tanto aquela conversa que ela tem com o estilista e tal, você consegue perceber quando a beleza é recriada. Então, quando ela devora a Jessie, ela morre. A Abby Lee representa a modelo que perdeu a beleza. Ela é bonita, mas ela perdeu o mojo dela, né? Vamos dizer assim. Então, ela, como ela mesmo descreve, ela se sente um fantasma. Ao devorar a Jessie, o que acontece com ela? Ela recupera a força novamente. E aí você tem um momento que o cinema que eu vi riu pra caramba, que é o momento que ela come o olho da Jessie, na esperança de que a personagem da Bella Heathcote recusou o corpo, mas eu não vou recusar, porque me trouxe o meu mojo de volta. Eu fiquei com uma sensação meio conto de fada em alguns momentos por conta dessas 3 personagens, né? Pra mim é muito as 3 fadas, assim. Tem uma coisa meio... Vocês não acharam, não? Sim. Afinal... Cinderela, né? Rosa nisso, assim, né? É a Bela Conhecida, né? Então... Meio as 3 fadas da Bela Adormecida. E essa coisa de comer as partes, que é pra você poder ganhar aquilo que você tinha daquilo, né? Isso era uma tradição que existia muito antigamente, muito antigamente, que se comia as partes do guerreiro que era conquistado pra você poder ganhar aquilo. Absorver a força dele. A força. E eu acho que tem bem... Eu achei bem interessante isso que você falou. E é interessante também pensar no ponto... eu não lembro qual das duas, que fez uma série de operações plásticas. A Bella Heathcote. Ela fez tanta operação, tanta busca pela beleza, que a beleza dela não era mais algo natural. Uhum. E a partir do momento que ela se alimenta da Jessie, ela pega uma beleza verdadeira, uma beleza mais pura, digamos, né, na questão de não ser algo modificado, algo natural. Uhum. E o corpo dela recusa, eu acho, exatamente por isso. Porque ela não tá mais apto àquele tipo de beleza, sabe? Exatamente. Foi recusa isso que ele falou. Recusa exatamente por isso. Acho que pode ter uma coisa a ver com a confiança também, né? Tinha uma coisa na personagem da Jessie que era uma confiança de ser quem ela era, que a outra personagem não tem.
Eu acho que tem uma rejeição disso também, né? Ela nunca Não, vai isso ter essa aponta- confiança. Isso é uma coisa que ela nunca vai conseguir absorver. Sim. Exato, e isso aponta exatamente ainda mais nessa sua teoria de que ela fez tudo premeditado, porque se ela fez tudo premeditado, ela chega lá confiante na beleza dela, em quem ela é, e que ela vai conseguir aquilo tudo. Tem uma Confiança que as duas não tinham quando elas chegaram em Los Angeles. Tem aquela cena que elas conversam, que ela fala, ninguém gosta da maneira como se parece. Nobody likes the way they look. I do. Ela fala isso, né? É verdade. Mas, ô Paty, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, porque essa confiança dela, da Jessie, é o que leva ela a morrer. Ao mesmo tempo que ela vence pela confiança, é o que condena ela também. Porque, se você for ver, aí eu vou voltar essa questão toda dos homens. A gente, como espectador, olha os homens no filme como ameaças, como a gente falou, né? O garoto sabe que ela é menor de idade, mas ele tá lá. Por quê? Né? Será que ele é bom? Ele vai ser um protetor pra ela ou não? O personagem do Keanu Reeves, ela tem um sonho com ele. Ela tem tanto medo que ela sonha que ele tá abusando ela de uma certa forma e tal. E depois você tem aquela cena do estupro. A cena do estupro não. Você escuta um estupro no quarto ao lado. Que, aliás, eu achei uma cena, assim... toda essa passagem eu achei muito boa. Depois dessa cena do sonho, a gente fica pensando que a ameaça, na verdade, tá ali. São os homens, né? É o fotógrafo. A gente não sabe o que esse cara vai fazer com ela. A construção do filme leva a gente a pensar isso. É verdade. E aí, o que ela faz? Ela liga pra amiga, né? Ela porque a amiga dela falou pra ela o quê? Se afasta dos Eu posso te ajudar. Se você precisar de alguma coisa, vem pra mim, pô. Eu te ajudo. Eu te dou um teto. Ela cai na toca do lobo. Exatamente. Ela mesma é levada pra aquilo. É uma decisão dela de sair dali e ir pra um lugar mais aconchegante, entre aspas, né? E eu acho até que ela achava que poderia controlar aquelas pessoas. Tanto que uma das últimas frases que ela fala antes de ser capturada minha mãe dizia que eu era perigosa. Você tem que ter medo de mim. Tema o que eu sou. E, enfim, ela não tem ideia onde ela tá caindo. Foi isso que eu tirei do filme, tá, gente? Queria saber de vocês, o que vocês tiraram, se existe alguma mensagem, se existe alguma coisa que ficou com vocês, o que seria? Eu acho que tem muita coisa pra se refletir, na verdade, né? Tem toda essa questão da imagem, toda essa questão da beleza, até onde a gente vai pra buscar certas coisas. Mas eu acho que, de certa forma, são muito alegorias, né? Eu não sei se eu tiro alguma... Eu não sei se eu vou parar e vou ficar assim, eu não posso... Não acho que tem uma mensagem pra mim que eu vou carregar pra vida. Tem muita coisa sobre o qual refletir em termos de sociedade, comportamento, mas nada que eu acho que possa ser absorvido pro meu dia a dia. Renatão, alguma coisa desse filme que vai ficar com você? Não, a necrofilia, né? A mostra de que o mundo é cão come cão, literalmente. Come cão. Isso tem uma... Literalmente, Algo que a gente já meio que sabia, mas não sabia que era literalmente, né? O literalmente veio agora. Marcelo falou de várias referências que passaram pelo filme que eu não percebi. De várias falas que dão a entender essa coisa do comer e da comida e do como que isso tava tudo já ali dando os indícios de que era o que ia acontecer. Sim. Aquilo que a gente comentou no início do cast. Esse filme, ele se beneficia muito dessa questão de você reassistir, de você conversar com amigos. Cada um aqui veio com um pensamento e uma visão. E tá todo mundo saindo aqui agora com outros questionamentos, outros pensamentos e, com vontade de rever o filme e aplicar aquilo ali na exibição, sabe? Ele é interessante abordar essa questão de tendência comportamental do ser humano e uma forma de criticar a maneira que a gente vive em sociedade e a maneira que muitos pensam e agem, mas é o que a Patrícia mesmo disse, não é algo que eu, Renato, também vou levar pro meu dia a dia. Não faz parte. Não é do meu mundo. Paty, queria que você desse uma nota pro filme, por favor, de 0 a 10. Deus. É uma tradição que a gente tem aqui. E eu queria saber também o seguinte, se você recomendaria O Demônio de Neon pra alguém. Bom, não pra todo mundo, porque eu acho que esse filme não é pra todo mundo. Tá. Apesar de eu achar que todo mundo vai ter coisas pra pensar sobre esse filme, como vai a gente tirar já alguma falou, coisa. todo mundo vai reagir de alguma forma. Então, ao mesmo tempo que eu acho que pode ser um filme que incomode muitas pessoas de uma maneira mais específica, eu acho que talvez não seja pra todo mundo. Certo. Sei lá, 9. 9. Opa, boa nota. Renatão, por favor, eu queria saber a sua nota também e se você recomendaria. É o que a Patrícia falou, eu não recomendaria pra todo mundo, não é um filme que eu falaria, mãe,
Vai assistir, que é excelente. Jamais. Mãe, senta aqui e vem ver esse Mãe, filme. vamos ver esse filme agora. Mas senta aqui, vamos criar um Domingo à bonde tarde. juntos. Pega a pipoca. Não vai ser legal. Não. Mas, assim, você conhece os amigos, você conhece as pessoas que você acha que gostariam de um filme desse, gostariam de pensar e refletir sobre um filme desse. Ele não é um filme pra todos, mas eu definitivamente recomendaria ele. E minha nota, eu dou um 9 também, porque por mais que ele não seja um filme fácil, ele é um filme belíssimo, visualmente, muito bem dirigido, muito bem atuado, e então eu dou nota 9. Sem sombra de dúvida, eu acho que é um filme que as pessoas têm que ver com a mente aberta. Não é o filme que vocês estão esperando. Definitivamente não foi o filme que eu estava esperando, mas eu gostei. A experiência que eu tive do filme foi positiva. Tanto que eu vou dar uma nota que eu acho que é bem a cara do Refn. Eu vou dar 8,753. Aí fica pra vocês pensarem que nota é essa. Renatão, queria agradecer muito a sua presença hoje no cast. Quer deixar seus recados, suas redes sociais e seus contatos? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer gravar, por mais que seja no último segundo da partida, entrar, ainda mais para falar de um filme interessante desse e bater esse papo legal, sempre vale a pena. Minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2 L, quem quiser é só me procurar lá. E procurar as minhas redes sociais da minha produtora, que é a Roleplay Produções, no Facebook também, para saber detalhes de nossos próximos eventos e tudo mais. E é isso aí, valeu galera, até a próxima. Valeu, Renatão. Paty, perdeu a virgindade aqui no cast. Tava bem nervosa antes, né? Já passou. Passou, te falei. Paty, queria agradecer muito assim, a sua presença. Nossa, eu agradeço o convite. Você foi praticamente forçada a ver esse filme. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho como crítica, né? Você não escreve só sobre cinema, você escreve sobre música, sobre arte. E deixe seus contatos também para quem quiser falar com você. Agradecer mais uma vez essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês, participando do cast. Eu sou super fã, então é uma honra tremenda. Eu escrevo pro Rota Cult, que é um site que trabalha com entretenimento de maneira geral e tem muita coisa legal. Então a gente acaba fazendo não só cinema, a gente faz teatro também, shows, tem pra todo gosto. Fica aí a dica de entrar no site para acompanhar o trabalho da gente, que é bem bacana. A gente dá dicas de todos os tipos de atividades. E é isso. Muito bem, obrigado, Paty. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Demônio de Neon, no meu letterboxd.com/mcipreste. Eu tenho Letterboxd também. A Patrícia também tem, é verdade. Qual é o seu Letterboxd, falar nisso, pai? Patrícia Costa. Patrícia Costa. Então dá pra curtir a Patrícia no Letterboxd também. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. Vamos comer um negocinho agora, gente? Vamos comer um olhinho.